Fala, família palestrina maravilhosa e amantes do futebol. E chega ao fim o Campeonato Brasileiro de 2025, né? Com o Flamengo, cheirinho, campeão. O Palmeiras acabou ficando em segundo lugar. E assim, eu pensei em fazer um react, eu assisti a todos os jogos, foi muito emocionante, né? Essa luta do rebaixamento é uma coisa muito emocionante no final do campeonato. Porque é sempre um faz gol, o outro desce, aí um que já não tava na zona entra na zona de rebaixamento, é uma loucura, é um troca-troca ali de rebaixados, uma coisa louca. E infelizmente, quando não precisa, o Palmeiras vai e ganha, né? Pra deixar a gente com muito ódio, né, Palmeiras? Mas eu ficaria com muito mais ódio se eu fosse torcedora do Ceará, que se acomodou na partida contra o Palmeiras. Parecia que o Ceará não estava caindo para a Série B. Eu não vi um esforço, eu não vi uma gana maior, uma raça, uma entrega do Ceará no jogo. Eu não vi. Desculpa. Entendeu? Então mereceu cair, mereceu. E olha que o Ceará, eu tava torcendo pro Ceará não cair. Isso aqui é ódio, isso aqui é frustração. Eu tava torcendo pro Ceará ficar. E olha que o Ceará, é a primeira vez que o Ceará foi pra zona de rebaixamento. E a primeira vez, e vai ser pra sempre agora. Porque vai jogar a Série B ano que vem. E vai ser por um ano aí jogando a Série B. O Ceará que estava na Série B faz 2 anos que ele tava tentando subir, se eu não me engano. Conseguiu subir pra A e caiu de novo pra B. Puta, aquilo, o torcedor do Ceará deve estar... Olha. E o Fortaleza? Outro time que eu tava torcendo pra ficar na Série A. Chegou a empatar com o Botafogo, mas perdeu de 4-2. E o Inter, que assim, precisava de uma combinação de resultados que aconteceu, que seria a vitória dele e a derrota dos outros dois, né? E deu certo com o Internacional. O Internacional conseguiu se salvar nessa combinação de resultados. O Vitória ganhou de São Paulo, merecido aí, ó. Foi lá, fez sua parte, ganhou e não caiu. Entendeu? E os dois times cearenses, Ceará e Fortaleza, acabaram caindo junto com o Juventude e o Sport, né? Que já estavam, todo mundo já sabia que eles já estavam na Série B. Corinthians ali ainda conseguiu ficar com a última vaga da Sul-Americana. E o mais incrível, o Santos também vai jogar a Sul-Americana. Que 2 rodadas atrás estava na zona de rebaixamento, lutando para não cair e ainda conseguiu dar uma beliscada numa vaga na Sul-Americana. E o São Paulo ficou em 8º lugar, porque o Bragantino não conseguiu vencer, né? Também estava disputando, estava jogando Bragantino e Inter, o Inter ganhou. E o São Paulo, caso o Fluminense ou o Cruzeiro ganhem a Copa do Brasil, vai abrir uma vaguinha ali na pré-Libertadores e o São Paulo pode entrar na pré-Libertadores, né? Se isso acabar acontecendo. Fora isso, meus rivais aí estão sofrendo, né? Sinto muito. Um aí penando para classificar na pré-Libertadores, o outro vai jogar Sul-Americana, né? Quase que não joga também, porque o Vasco tomou um vareio de bola do Atlético Mineiro, que finalmente resolveu ganhar no campeonato. E o Vasco, pelo amor de Deus, se desse mais umas rodadas pro Vasco, o Vasco caía, viu? E o Vasco nem pra Sul-Americana vai. Então, os 3 times que não vão jogar nada: Inter, Vitória e Vasco. 3 times. E agora, ó, pra vocês aqui a tabela. Vaga direta na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. O Mirassol, que tem que ser falado, fez uma campanha extraordinária, com um orçamento pequenininho, entendeu? Vai jogar direto a Libertadores. Mirassol que não perdeu no Maião, né? Que campanha fez o Mirassol em casa e também no geral no campeonato. Putz, é de aplaudir. É de aplaudir. Entendeu? Que tem o Reinaldo na sua lateral. O Reinaldo que já tá quase com 40 anos. Tô brincando. Mas ele tá velho já jogando. Ele tá jogando muito bem. Melhor que muito gurizinho aí que tem ali seus 20 e poucos anos, principalmente do Palmeiras, né? 5º lugar ficou o Fluminense, que também vai jogar direto
né? O Fluminense que veio subindo, não ia classificar, conseguiu, voltou a jogar um bom futebol, ganhou do Flamengo, e aí, ó, quinto lugar, venceu o Bahia do Ceni, que também jogou um campeonato muito bom, mas remou e vai ficar na pré-Libertadores, assim como o Botafogo, né? Que também estará lá. E assim se encerra o Campeonato Brasileiro, um campeonato, um dos mais difíceis do mundo, né? O Palmeiras acabou com 76 pontos e não foi campeão, né? Pontuação essa que daria o título para o Palmeiras em outros anos passados. Teve campeão de 70 pontos, 71, 75. Então, sim, o Palmeiras fez uma campanha boa, porém, quando chegou na parte que precisava ganhar dos jogos, não ganhar do Vitória no Allianz foi, assim, crucial para o Palmeiras. Fora que também não ganhou do Fluminense, não ganhou do Cruzeiro, tudo no Allianz. E aí, acabou entregando o título para o Flamengo, que fez 79 pontos e se sagrou campeão brasileiro, com alguns asteriscos, né, Mengu? Né, Mengudo? Com alguns asteriscos aí. Eu não vou ser clubista, o Flamengo jogou futebol, o Flamengo tem um time muito técnico, muito maduro, e não precisava desses asteriscos, essa é a questão, né? Mas é isso, e um ano um pouco melancólico, acho que para o Palmeiras, por ter investido tanto, né? Porém, também temos um contraponto a isso, porque o Palmeiras acabou reformulando o time esse ano. Então, saíram muitos jogadores, entraram muitos jogadores, e nisso não teve tempo para realmente, sem jogos, né? Para realmente treinar. Era um campeonato em cima do outro, um atolado no outro, um jogo atolado no outro, mas também há de se dizer que tivemos aí um tempinho de data FIFA pro Abel ter que arrumar o time, mas não foi muito bem o que aconteceu. Porém, eu acho que alguns jogadores que o Palmeiras contratou aí estão devendo demais. O Sousa é um deles, com certeza. O Facundo Torres. O Mikael, que dá pena. Assim, o Jefté tá fazendo um ano ok. Kelvin, tá devendo. O Kelvin tá devendo um pouco de futebol. Entendeu? O Riai, ele tá mais pra zagueiro do que pra lateral. Que ele marca muito bem, mas não sabe atacar, né? Então, um ano também ok, que tá devendo futebol. Quem também deveu muito futebol esse ano aí foi o Murilo. Eu acho que o Murilo, ele teve alguns jogos que ele vacilou muito, entendeu? Então, assim, deu uma ramelada. O Fux foi um destaque positivo. Tanto que o Palmeiras comprou ele agora do Atlético Mineiro, só que vai receber o Caio Paulista de volta, um peso. Ai, cara. Palmeiras precisa de um ponta de velocidade, de um meia de criação, e a gente sofreu muito quando o Evangelista foi machucado, porque ele realmente foi um motorzinho no time. Ele ia ajudar de um lado quando a bola estava do lado esquerdo, ia pro lado direito ajudar. E ele marcava bem e estava seguro, o Palmeiras, com ele. E ele tinha uma garra, uma coisa além, sabe? A história dele também é muito bonita, com a mãe dele, o número e tal. Então eu sentia muita garra e muita vontade no Lucas Evangelista. E uma pena que ele se machucou. O Palmeiras perdeu muito com ele. Demais. Sabe? Porque o Andreas, ele não faz tão bem essa função de primeiro volante. Ele faz muito bem segundo, até meio armador. Mas primeiro ali com o Evangelista, o Palmeiras estava bem seguro, né, no caso. Sem mais, fizeram um campeonato mediano. São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, todos fizeram um campeonato meio mediano. E o Cruzeiro fez um bom campeonato, mas infelizmente tropeçou também em jogos que não podia ter tropeçado em casa, o Cruzeiro. E é isso, meus amigos. Deixa aqui nos comentários que posição o seu time ficou na tabela, se você gostou do campeonato que o seu time fez. E é isso, tá bom? E pra finalizar, que eu acabei não falando, vamos jogar a Série A. O Remo do Pará
Depois de muitos anos, o Remo subiu pra Série A. Eu acho que, nossa, o Remo não joga na Série A. Acho que quando eu era pequenininha, assim, eu tinha uns, sei lá, uns 10 anos de idade. Acho que eu lembro do Remo na Série A. Depois eu não lembro mais. Mas é um time que me marcou. Que eu vi alguns jogos quando ele tava na Série A. Chapecoense. A Chapecoense voltou pra Série A, né? E o Atlético Paranaense e o Coxa. Então, 3 times do sul do Brasil. Chapecoense, Coritiba, que foi o grande campeão. Atlético Paranaense são do sul. Esses 3 times. E o Remo do Pará, do norte desse Brasilzão, né? Que vai jogar a Série A. Espero que faça um bom campeonato ano que vem. Feliz, né? E fico um pouco triste pelo Ceará e o Fortaleza terem caído, né? Eu queria muito que o Inter e o Santos caíssem, pra ser bem sincera. Infelizmente, não caíram. Já pensou o Neymar jogando a Série B? Como que não ia ser cômico? Mas é isso. Hoje foi um dia feliz. O Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo de futsal feminino. A seleção brasileira ganhou de 3-0 de Portugal, que estava fazendo uma Copa muito boa, impecável. Portugal estava fazendo. Mas o Brasil não tem jeito. Aquela Mandinha, ela joga muito, a Emily, entendeu? Fora que hoje também teve a vitória das nossas palestrinas. O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino. 5-1 das nossas palestrinas em cima dos gambá, das gambazinhas, entendeu? O jogo da volta, se eu não me engano, acho que vai ser lá no Itaquerão. A gente tem uma vantagem aí de 4 gols de diferença, né? Então o Palmeiras só perde se elas ganharem de 5. E se fizerem 4, vai pros pênaltis. Então, assim, tá quase garantido esse título pro Palmeiras. E alguma alegria a gente tem que ver, né? E depois eu fui lá assistir a final do meu sobrinho do coração, Anthony. Ele joga no Sub-9 do Palmeiras. Eles ganharam o jogo de 2-1. Então se sagrou o campeão, né, da Série Ouro. Muito feliz. E é isso. E finalizando aqui com o Campeonato Brasileiro, com algumas notícias tristes, né? O Campeonato Brasileiro me deixou triste. O resto me deixou feliz hoje. O campeonato tá me deixando meio triste. Mas é isso, sem mais delongas. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Avante, palestra é sempre, 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 sempre. E é isso. Deixa nos comentários aí o que você achou da posição do seu time, o que você achou do Campeonato Brasileiro. Beijo. Tamo junto. Bora.